Fala pessoal, Yuri mais uma vez por aqui. Hoje eu tô para fazer um super anúncio para você que é gestor, dono de marcenaria, de imóvel planejado, para você que precisa de mais dados para analisar a sua empresa, para que você possa olhar a sua empresa de uma maneira mais macro, uma visão de gestão sobre o seu negócio. E essa novidade é um novo dashboard da Calc. Foi um dashboard pensado exclusivamente para você, para que você possa olhar, enxergar isso aqui de uma maneira estratégica. Como é que a gente construiu esse dashboard? Por que ele nasceu? Qual dor que a gente estava tentando resolver? Você sabe que eu também sou dono de marcenaria, sou dono da Miranda Móveis, e lá a gente tinha várias planilhas, várias coisas para controlar dados estratégicos. Porém, a gente já fazia muita coisa na Calc. A gente usa Calc também, completamente. E muitas coisas a gente já fazia na Calc. Orçamento, pedido, relatório, a gente já fazia muitas coisas aqui na Calc. Só que a gente às vezes precisava, assim como você, clicar em vários lugares para encontrar alguns indicadores e alguns números. E muitos usavam até planilhas para controlar. Pois bem, eu não consigo admitir que a gente faça isso hoje. Então eu pensei assim, poxa, vou fazer um super dashboard. Vou fazer um dashboard para a minha visão de gestor, para que você, gestor, dono de negócio, possa abrir a Calc.me e ver exatamente como está a saúde do seu negócio. E eu não fiz um dashboard comum, padrão, genérico, que nem você acha na internet. Não. Foi pensado em você, em todos os detalhes. Você vai observar que eu vou apresentar para você ele aqui hoje, você vai entender que esse é o melhor dashboard para marcenarias que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho muito difícil você encontrar algo melhor do que isso. Por quê? Porque cada detalhe foi pensado em você, na sua operação e como a sua operação é melhor. Eu sou empresário, eu não vou fazer algo para mim que seja ruim. Então, foi pensado para você isso aqui. E eu já começo mostrando para você o primeiro pilar desse dashboard, que é a visão estratégica. E nessa visão estratégica, eu vou mostrar para você que tem 3 pilares extremamente importantes e relevantes para você, o seu negócio. São pilares que, se você não estava medindo ainda a eficiência, a partir de agora você vai medir e vai ser como um norte para o seu negócio, tá? E esses 3 pilares são faturamento por colaborador, margem de lucro e margem de contribuição. E eu vou explicar cada um aqui para você. Então agora eu quero explicar para você sobre o primeiro item do nosso dashboard, faturamento por colaborador. E por que isso é importante? Talvez você já ouviu falar sobre esse indicador, talvez você está ouvindo a primeira vez. Por que ele é importante? Eu falo com várias marcenarias no Brasil inteiro, já há muitos anos eu já dou mentoria, consultoria para marcenarias. Então todo dia eu estou conversando com alguém. E uma coisa muito comum que a gente pergunta um ao outro para entender como é que é as nossas operações, como é que eu comparo se a minha empresa é boa em relação ao outro, ou como é que a gente mede, é o faturamento para o colaborador, que basicamente é quanto que você faturou dividido pelo seu número de funcionários. Ou colaboradores, quando você tem um terceiro que é mais fixo, né? Um montador que é terceirizado, mas está mais fixo. Por quê? Porque esse é um número muito fácil de medir, não é difícil. Mas estava aqui na Calc.me, eu usava uma planilha fora. Eu ia lá, eu pegava minha planilha, ia lá na Calc.me, o quanto que eu vendi, o quanto que eu tenho de funcionário, atualizava para entender esse número e acompanhar esse número. Isso é muito importante. Por quê? Se nós temos uma empresa parecida em estrutura e nós temos números muito distintos um do outro, você consegue perceber facilmente que tem alguma coisa errada. Então, o faturamento por colaborador ele vem para trazer essa clareza para você, se a sua empresa é eficiente ou não. Então, o objetivo desse dado é eficiência, tá? A gente inseriu ele agora e o meu objetivo é que a gente depois faça um ranking para que você saiba na sua região qual que é a eficiência das marcenarias na sua região, para que você saiba em que ranking, em que lugar você está nesse ranking, para que a Calc.me consiga dar um termômetro para ver se você está eficiente na sua operação ou não. Então, aqui você pode observar que eu coloquei uma meta de faturamento, de faturamento para o colaborador. Eu pego o meu faturamento, esses dados são fictícios, tá? Eu estou com os dados aqui da Miranda Móveis, tá? Que são fictícios numa base para que você possa enxergar, tá? Então, você observa aqui a meta mensal, o meu faturamento do mês, tá? O meu número de colaboradores e o quanto que gerou. Então, para você ter uma noção, no mês passado, por exemplo, eu tive um faturamento por colaborador de R$34 mil. O meu faturamento por colaborador foi R$34 mil.
Agora, para você tirar a prova real no seu negócio, faz o seguinte, pega o seu faturamento do mês passado, divide pelo número do colaborador, para você ver qual número que vai dar aqui. Você já vai ter uma noção, beleza? Esse indicador de configuração de colaborador é aqui nas configurações. Depois eu vou mostrar para você com mais detalhes, tá? Margem de lucro, esse é muito importante. Há uma confusão generalizada nas marcenarias em relação à margem de lucro, né? Talvez você já pensou que você tem 30% de margem de lucro. É muito difícil, tá? A gente pode depois entrar mais nesse assunto. Mas aqui, qual que é a lógica dessa margem de lucro aqui, tá? É a margem de lucro financeira. O quanto que sobrou de dinheiro financeiro. Não é por projeto, tá? Então não é quanto de lucro eu tive naquele projeto. Não, é financeiro, tá? E ele é por caixa, por fluxo de caixa do mês e por competência. Então essa diferença também é importante. Qual foi meu fluxo de caixa do mês e minha margem de lucro no mês e por competência, tá? Então isso é importante para você medir. A Calcome agora mostra a sua margem de lucro também aqui no dashboard em tempo real. Beleza? E a gente já tinha esse campo no dashboard anterior, que era a margem de contribuição, que é quanto da sua venda, do seu faturamento, paga o custo fixo. Então, ele está aqui também de forma mais estratégica, tá? Então, você vai ter os seus filtros aqui para filtrar por mês. Mês atual, para você acompanhar o que está acontecendo no seu mês atualizado. O mês anterior, que é onde a gente estava. E você pode ainda personalizar e escolher qual mês, qual ano você quer. Se você tem dados na Calcome, você vai conseguir ver. Isso é um detalhe importante, tá? Se você já tem dados na Calcome consolidados, ele já vai atualizar aqui para você. Não vai ser a partir de agora, você já consegue ver seus dados anteriores, então por isso que é muito legal. Agora, as configurações, onde é que você configura as coisas na Calcome? Menu configurações. Aqui você aplica sua meta de faturamento para o colaborador, a sua meta de margem de lucro, a sua meta de vendas, você pode aplicar aqui. Essas metas você pode preencher um valor total da sua meta de vendas do mês, ou você pode colocá-la de forma automática. Isso vai fazer o quê? Se você já tem metas por vendedor cadastrado lá dentro das suas metas, ele vai puxar automaticamente para cá, tá? Então, se você já tem isso configurado que você já usa, já é só deixar no automático. E também a meta de custo fixo, que era o que tinha anteriormente, veio para cá, tá? Aqui embaixo, por número de colaboradores. Então, como é que funciona? Você pode colocar cada mês quantos colaboradores você tinha, porque existe o turnover, né? Que é a demissão e admissão de novos colaboradores, certo? Então, você vai ir registrando aqui para que você tenha esse dado, esse relatório consolidado. Porém, tem esse menu automático aqui, esse botão automático. Ele faz o quê? Ele vai lá no seu cadastro de funcionários, aqui em pessoas, tá? Cadastro de funcionários, e ele busca automaticamente dos seus funcionários cadastrados aqui cada mês. Então, você bota um novo funcionário ou arquiva esse funcionário que foi demitido, ele vai automaticamente registrar aqui no dashboard, tá bom? Aqui eu tô deixando no manual para mostrar para vocês, mas você pode selecionar o mês aqui. Então, vamos lá, junho, né? Junho não, janeiro de 2026 eu tinha 22 colaboradores. Então eu adicionei aqui para você ver como é que funciona, tá bom? É só salvar e voltar no dashboard. Ele já vai vir aqui e mostrar para você o dado conforme você aplicou aqui, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês o funil de venda, o dashboard que fala só sobre vendas e tem muito dado interessante, dado inteligente para você controlar suas vendas. Isso aqui ficou incrível, sério. Eu fazia isso aqui tudo em planilha, eu calculava cada dado, assim, era muito ruim, péssimo. E agora ficou muito fácil, tá na cara. Então, assim, tá em tempo real mostrando várias informações. Eu nem sei se você estava controlando ou não, mas agora você vai ter acesso a isso. A gente é muito rigoroso aqui nos dados de venda. A gente trabalha muito dados de venda durante o mês e aqui na Miranda. Então a gente tem um resultado muito expressivo em vendas porque a gente investe em vendas, a gente estuda vendas. Então eu quis trazer essa mesma clareza de negócio para você, para que você possa ter esse mesmo acesso a essa inteligência de dados em venda, para que você possa performar melhor, para que você possa vender melhor também. E eu vou explicar para você aqui agora o que a gente construiu. Galera, o que começa aqui, tá? Eu não vou arrastar para baixo aqui para que você não fique olhando outra coisa, para que você foque comigo aqui, tá? Seguinte, isso aqui é um fluxo mesmo, tá? Essas flechinhas aqui, elas não estão para bonitinho. Elas mostram que o que entra aqui é processado aqui, que sai aqui. É uma máquina, pá. Beleza? O que mostra aqui? A entrada de novos orçamentos, tá? Eu esqueci de comentar, mas olha só, você percebeu que cada lugarzinho no dashboard tem esse botãozinho aqui de ajuda, tá? E aqui ele explica o que é cada coisa. Então, ele explica que tem informações para que você saiba o que é cada coisa, tá? Mas basicamente aqui é a entrada. Então, aqui é o quanto de orçamento aberto você teve no mês. Em valores e em quantidades. Por quê? Porque isso é importante. Você pode querer medir um número em valor, mas também olhar em quantidade. Aqui você vai ter em vários lugares do dashboard também, eu acabei até nem explicando aqui em cima, tá? Mas tem outros dados interessantes aqui. O que foi em relação ao mês anterior e o quanto que tá
acima nesse mês. E nesses campos você tem isso também. Mês anterior e quanto que está acima ou abaixo, né? Nos meses anteriores, tá? Aqui é a mesma coisa. Quanto que eu tive a mais do que o mês anterior. E aqui também, a quantidade e versus o mês anterior. Ó. Então aqui é o quanto de orçamento que entrou. E aqui é o que converteu. Nessa mesma linha, entrou esse valor e essa quantidade e converteu 35% desse orçamento em vendas, ó, e em quantidade também. Então basicamente aqui é a minha taxa de conversão. Orcei 2.400.000 em vendas, converti 35% disso, logo fiz 857.000 em pedidos, tá? Fiz 49 orçamentos, converti 40%, fiz 22 vendas, tá? Então esse dado aqui você tem agora para você em tempo real. Com taxa de conversão é um número extremamente relevante para se medir em loja de imóvel planejado, marcenaria, empresas do ramo moveleiro, tá? Você, nosso cliente. É um dado muito relevante, por quê? Porque a gente não tem um time de vendas infinito, então você não pode sair fazendo orçamento para todo mundo, porque senão você talvez vai fazer muito orçamento e vai converter pouco. E se você converter pouco, logo você vai ter poucas vendas. Ou você talvez não vai ter um volume de entrada de orçamento quão grande você precisa para chegar no seu número de vendas. Então saber esses dados mostra muito assim. Por exemplo, a minha meta é 800 mil. Para mim fazer 800 mil de vendas, eu preciso ter 2 milhões de orçamento. Por quê? A minha taxa de conversão é 35%. A média, digamos, né? Então, no mês que vem você tem que fazer 2 milhões, buscar 2 milhões de orçamento. Ter essa entrada de orçamento para você fechar negócio. Então, esses números começam a te dar uma direção e uma clareza do quanto você precisa antes para fechar, para bater a sua meta. Quanto que você precisa de dado antes, de atenção antes, de esforço antes, para chegar no seu resultado. Seu resultado passa a ser basicamente uma consequência do que você fez antes, sabe? Então, isso é muito legal, tá? Então, entradas, a eficiência e o resultado. Taxa de conversão em valores e em quantidades. Vamos para a próxima etapa aqui, ó, ainda no nosso funil de vendas, tá? O volume de negociações em aberta. E esse cara aqui é uma configuração que você vai fazer lá dentro dos seus status de vendas. Então, lá no seu funil de vendas, você tem as suas etapas. Lá você tem etapa de negociação, certo? Depois que você apresentou o projeto, depois que você enviou o seu orçamento, esse cliente foi para a etapa de negociação, né? Não importa o nome dessa etapa, mas ele está em negociação com você, certo? Você vai setar lá nesses status quais são essas etapas, que são negociações abertas, para que o sistema mostre para você que o valor total que você tem em aberto de negociação, tá? A gente chama o seu forecast de vendas, tá? No nome em inglês, forecast, tá? Por que isso é importante? Porque se você já sabe que a sua taxa de conversão é 35% e você está chegando próximo do fim do mês, você tem que saber quanto de negociação em aberto você tem para você fechar negócio. Concorda comigo? Então fica muito mais claro e previsível você pensar e olhar para esse dado de quanto que eu tenho de negociação em aberto, tá? Então isso é muito relevante e importante. Também temos o ticket médio, que é um outro dado extremamente relevante para você medir no seu negócio. O ticket médio também, eu fazia um monte de voltas para conseguir chegar no ticket médio e hoje ele está aqui, claro, rápido, prático, em tempo real para você, tá bom? E o tempo médio das vendas. Talvez é um dado que você não media, mas isso aqui mostra quanto tempo até um cliente, desde que um cliente entra para fazer um orçamento e ele fecha, tá? Esse tempo médio de fechamento é importante para você saber quanto tempo você deve investir e quantos orçamentos você tem que fazer para fechar nesse tempo. Então, se você sabe que o seu tempo médio é 20 dias, desde que entra um cliente para orçar até o fechamento dele, uma média 20 dias, depois do dia 15, todo mundo que entrar, você não vai fechar, porque o seu tempo médio é 20. Então, você só vai fechar no outro mês. Então, é importante você saber esse tempo médio também, para você ter uma previsibilidade de vendas. Por exemplo, um tempo médio da nossa base inteira da Calc, de orçamento a fechamento, é uma média de 15 dias, desde que você pega um cliente até fechar, tá? Então, é uma média que você ponderada que você pode analisar. E é muito importante isso aqui, porque quando você começar a medir, você vai observar assim, nossa, meu tempo médio está 30 dias, 40 dias. Não pode, porque você vai estar trabalhando muito tempo no orçamento e vai passar meses sem vender, né? Então, esse número aqui é muito importante para você se analisar. E um detalhe importante, tem números nesse dashboard aqui que não vão funcionar se você fazer pedido direto. Se você for lá na aba de pedido, aqui, e fazer um pedido direto, não vai funcionar. Por quê? Porque ele não vai saber qual que é a sua taxa de conversão, ele não vai saber qual que é o tempo médio de fechamento, porque ele tem que ter um deparo, um orçamento, abriu e fechou em X tempo. Um orçamento abriu em tantos valores e eu fechei tanto, taxa de conversão. Então, vários números que estão aqui, eles não vão bater se você fizer pedido direto. Você tem que fazer um orçamento e converter num pedido, tá? Aprovar num pedido lá em orçamento.
Isso é muito fácil na Calcule, porque hoje com um clique ou um arrastar no seu funil de vendas, ele converte automaticamente em pedidos. Então isso é muito prático, tá? A Calcule hoje tem uma configuração para você remover esse novo pedido, para que o seu colaborador não faça enganado ou se esqueça, tá? Então você tem uma permissão que você pode remover esse botão para que só seja feito através da aprovação aqui do orçamento, seja pelo funil de vendas ou seja aqui pelo aprovar, tá bom? Progresso da meta, você consegue ver como é que está o progresso para você chegar na meta, tá? Aqui você tem quanto que você já atingiu, a sua meta e quanto falta para você fechar, tá? E conforme você vai fechando o negócio, ele vai enchendo essa barra e mostrando quanto falta para você chegar lá. Vou mostrar o mês anterior aqui, que mostra ó, que a gente fez 140% acima da meta, tá? Atingimos 854 mil e essa barra encheu. Deixa eu pegar um mês aqui, talvez março. Ó, março a gente já chegou a 60% da meta. Chegou a 360, faltou 233 para chegar lá, tá? Então você vê que ele vai mostrando para você aqui. Então você tem uma barra de progresso para saber se você está chegando no seu objetivo de negócio, tá? Agora eu quero mostrar para você a análise de ritmo. O que ela é? Evolução diária acumulada. Então ela vai acumulando diariamente conforme você vai avançando nos seus pedidos, tá? Versus a sua meta, versus o ano anterior. E aqui é muito legal porque essa linha tracejada cinza mostra aqui para você o mesmo mês do ano anterior. Então aqui abril 2025, tá? A linha verde é a sua meta, que a gente configurou lá a sua meta. Então ela pega do dia 1 até o dia 30 a meta que você estabeleceu. E a linha azul é a evolução diária acumulada. Então conforme você vai fechando pedidos e acumulando, ele vai somando aqui para saber se você está na sua meta em comparação ao mesmo mês do ano anterior, tá? Isso é muito legal porque você vai vendo a sua evolução. Se você está acima, abaixo da meta e conforme você vai evoluindo. Então aqui é uma análise de ritmo, é o ritmo das suas vendas acompanhadas aqui em tempo real. Aqui embaixo a gente tem o funil de vendas. Ele é muito legal por quê? Porque ele mostra todos os seus status do seu funil de vendas com uma visão de funil, conforme está sendo a taxa de conversão, quem vai ficando para trás no seu funil. Então olha que interessante, de novo orçamento eu tive 165 novos orçamentos, certo? Mas apenas 35% passou para a próxima etapa de contato, que a gente conseguiu contato. Depois que a gente conseguiu fazer uma medida ou reunião, depois que a gente conseguiu o projeto para fazer, até chegar aqui em negociação e o quanto que foi aprovado. Então, de 165 novos orçamentos, a gente aprovou 8,48, 14 orçamentos, tá? Então isso é muito legal porque mostra a evolução do seu funil de vendas. Mostra conforme você vai evoluindo no funil e como está o seu funil aqui, tá? Então essa visão é uma visão realmente para você saber. Desde quando entra um cliente para mim fazer orçamento ou negociar, até o fechamento, como é que é a minha taxa de conversão, qual é a etapa que está pior aqui, tá? Então você consegue controlar o seu funil aqui nessa parte. Aqui você tem a performance por vendedor, e aqui ele vai mostrar o número de vendas de cada vendedor, a conversão dele, o ticket médio e o total vendido, tá? De cada vendedor, ele faz um ranking para você ver qual o vendedor que vendeu mais e como é que tá as taxas dele, tá bom? Aqui você tem a origem de vendas e análise de perdas um do lado do outro. Você já tem isso como relatório na Calcule. A gente trouxe para cá para você ver também junto, acumulado no seu funil de vendas. Então aqui você vê as origens de venda de cada pedido e as análises de perdas conforme você vai avançando no seu funil de vendas. Aqui você tem evolução de vendas ao longo dos anos. Então aqui você tem um filtro para 1, 2 e 3 anos, para você saber como é que vem vindo a evolução de vendas frente à sua meta. Então essa linha tracejada é a meta que você definiu e você vai acompanhando ele aqui para entender como é que está a evolução de vendas ao longo dos anos, tá? Se você bota o mouse em cima, você consegue ver aqui quanto de venda você tem feito, tá? Agora vamos olhar na visão financeira do seu negócio. E aqui é muito importante, eu quero fazer um alerta para você. Vender é muito bom, é uma das coisas mais importantes do seu negócio, da sua marcenaria, da sua loja de imóvel planejado, da sua empresa, não importa. Vender é extremamente relevante. Só que você precisa também ter boas premissas financeiras, porque senão você vai acabar talvez vendendo muito e não vai ter o resultado esperado, né? Então, analisar as suas vendas, ter uma boa formação de preço, vender saudável, saber quanto de desconto você pode dar no seu negócio é extremamente relevante para que você tenha uma saúde financeira.
Talvez você já sentiu, eu já senti isso muitas vezes no meu negócio, já conversei com vários empresários que também trabalha muito, vende muito, mas no fim do mês não vê dinheiro, está cada vez mais devendo mais. Então, as premissas financeiras no seu negócio são extremamente relevantes e esse dashboard mostra como está a sua saúde financeira, tá? Então, o que a gente tem aqui? Receita, despesas e resultado, tudo numa tela só. Você tem aqui quanto que você tem a receber, vencidas e projetado, tá? Em comparações em relação ao mês anterior, despesas também, a pagar, vencidas e projetados. E aqui o seu resultado esperado e o resultado projetado, tá bom? Aqui você tem o seu fluxo de caixa, que mostra o seu saldo realizado, o seu saldo previsto, as entradas e as saídas. Então, você consegue acompanhar aqui o gráfico e vários indicadores consolidados para você ver um previsto e um realizado. E você consegue acompanhar ele de forma diária ou mensal, para que você acompanhe também o gráfico em relação aos meses, tá? E você pode acompanhar uma evolução de basicamente um ano aqui para você, tá bom? E aqui você tem a parte das contas bancárias, então você vê o saldo das suas contas bancárias e o total disponível geral do seu financeiro, tá? Então essa visão financeira, ela é consolidada para que você possa acompanhar suas métricas e as suas premissas financeiras. É isso aí, pessoal. Espero que você goste. Esse dashboard foi pensado com muita dedicação. Foi planejado para que você realmente tenha em mãos dados que mude o ponteiro do seu negócio. O objetivo é que o seu negócio seja melhor, que você venda mais, que você tenha mais resultado financeiro, enfim. O objetivo é esse. E a gente espera que esse dashboard faça uma mudança no seu negócio, que prospere o seu negócio. Então se inscreve no canal da Calcum para você acompanhar os nossos conteúdos. E se você ainda não conhece a Calcum e gostou de tudo que você viu, eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar, se cadastrar, conhecer um pouco mais sobre a Calcum.